Olá, paz seja convosco. Nós seguimos firmes no nosso propósito da leitura dos 100 dias de rompimento, do rompimento sobrenatural em nossas vidas. E é isso que nós cremos e permanecemos firmes nisso. Então, se você chegou aqui, esse 41º dia de leitura da palavra no YouTube da nossa igreja, siga firme. Não desista, permaneça firme no propósito que Deus colocou em sua vida. Porque nós servimos a um Deus que é perfeito, grande, maravilhoso e é detalhista. Em cada detalhe Ele cuida de nós. E nós estamos na 41º dia de leitura da palavra. E a palavra do dia está lá em Provérbios capítulo 8, versículo 33, que diz assim: ouçam a minha instrução e serão sábios, e não a desprezem. É isso que Deus quer falar conosco nesse dia, nesse vídeo. Que devemos estar atentos àquilo que Ele quer falar conosco. Devemos permanecer vigilantes, devemos permanecer atentos àquilo que vem dos céus. Não devemos gastar a nossa força, não devemos colocar nossa atenção em algo que não vem dos céus, mas devemos gastar a nossa energia, a nossa atenção com aquilo que vem dos céus, aquilo que vem de Deus. Ou seja, esse livro que nós estamos nesse propósito é algo que vem de Deus para nós alcançarmos um rompimento sobrenatural em nossas vidas. Isso que nós cremos e permanecemos firmes. E o tema de hoje nos encoraja a não mudar o alvo do nosso projeto de vida. Se você colocou que o seu alvo do projeto de vida é estar mais perto de Deus, não mude esse alvo. Permaneça firme. Permaneça sempre olhando para frente. E eu lendo o que foi no dia anterior, ele nos fala algo interessante, de um segredo de um grande projeto. Ele nos traz que o primeiro segredo de um grande projeto é o propósito. Ele nos traz como base Jó. Tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele viveu em sua vida, foi ele vivendo um propósito. Em meio de meia dor, ao sofrimento, às perdas financeiras, familiar, a doença da carne, ele permaneceu firme em seu propósito, na sua missão. Ele nunca rejeitou a Deus, porque ele confiava no propósito de Deus para a vida dele, na missão que Deus tinha para a vida dele e no plano que Deus havia desenhado para a vida dele. Porque ele conhecia esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz planos para nós. E por isso eu disse no dia anterior que nós precisamos estar alinhados, estar mais próximos de buscarmos mais essa presença, buscar mais esse relacionamento com Deus para que os nossos projetos, os nossos planos estejam alinhados com os planos de Deus. Porque é do coração do homem fazer planos, mas é de Deus realizar os projetos. Isso que nós cremos. É muito mais fácil nós se apegarmos aos planos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Infelizmente, os nossos planos podem ser frustrados. E por isso, nós seguimos firmes, crendo que Deus é um Deus perfeito e estamos nesse relacionamento com Ele. E algo muito interessante que esse livro nos traz é que a oração é um dos firmes fundamentos para alcançar esse grande projeto, o sucesso desse grande projeto. E nós temos que permanecer firmes em oração e, como eu disse, não gastar a nossa energia com algo que não vem do céu. Não gastar a nossa força com algo que não vem de Deus. Não devemos mudar o nosso alvo do nosso projeto de vida. Ou seja, devemos olhar firmemente para Deus e para aquilo que Ele quer em nossas vidas. E quando eu falava sobre isso, eu me lembrei de uma passagem bíblica,
onde vai falar de Pedro, que caminhou sobre as águas enquanto ele estava olhando para Jesus. Esse mesmo Pedro, como nós conhecemos ele, através do que a Bíblia nos relata, era um homem explosivo, um homem muito intenso. E quando ele vê o mar revolto, a tempestade vindo, e ele meio num barco junto com os outros discípulos, ele observa que há alguém andando sobre as águas no meio dessa tempestade. E alguns dos que estavam no barco disseram assim: é um fantasma. E Pedro, então, caiu em si e viu que era Jesus. E ele, observando que era Jesus, ele diz: mestre, será que posso eu andar contigo sobre as águas? Então Jesus diz: vem. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse dia aqui, enquanto Pedro mantinha o seu foco, a sua direção voltada para Jesus, e os seus olhos para Jesus, e não para o mar revolto, não para a tempestade, não para o vento que vinha ao seu rosto, não para a água que se mexia, que era turbulenta, mas sim somente para Jesus. Ele andou sobre as águas. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que devemos permanecer o nosso alvo, único e exclusivamente em Cristo. Mesmo que a tempestade venha, mesmo que a dor venha, mesmo que a aflição tente tomar o controle de nossas vidas, vamos permanecer olhando para o nosso alvo, que é Cristo. E cremos que quando tudo está nas mãos de Deus, Ele fará. Ele fará. Eu quero, antes de terminar, abençoar a vida de vocês, encorajar vocês que permaneçam firmes nesse propósito e não desistam, porque Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. E Ele sabia que você veria e ouviria esse vídeo nesse dia. Ele é um Deus de maravilhas, um Deus que cumpre e faz. Antes de encerrar, vou fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa leitura desse livro tão maravilhoso, abençoador para nós, Papai. Senhor, eu venho pedir que o Senhor alcance aqueles que precisam ser alcançados, que o Senhor toque a vida deles, que o Senhor permaneça, Pai, fazendo a Tua vontade, o Teu querer na vida deles. Que o Senhor proteja eles de todo mal, livre, Senhor, de toda doença, de toda obra maligna, Jesus. E que o Senhor possa nos ensinar a permanecer sempre olhando para o nosso alvo, permanecer firmes e não gastar a nossa atenção com aquilo que não vem dos céus. É isso que te peço, Senhor Jesus, e já te agradeço, Papai querido, por todas as coisas. E nós dizemos amém. Que Deus siga te abençoando em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.